Oitavo ano, tudo bem? Hoje é dia 30 de março, segunda-feira, e nós vamos corrigir todos os exercícios do capítulo 2, Revolução Industrial. Então esse primeiro vídeo serão dois vídeos. Esse primeiro vídeo, exercícios de 1 a 14, da página 36 até a página 47. E no próximo vídeo, que vem daqui a pouco, exercícios de 15 a 23, beleza? Então, começando lá a página 36, exercício número 1. Fiquem à vontade para poder pausar o vídeo e para poder repetir a questão até conseguir responder a questão que eventualmente você tenha errado, beleza? Tenho certeza que não erraram nenhuma, mas se errou, pausa o vídeo, volta e responde certinho, ok? Então vamos lá, exercício de aprendizagem, página 36, questão número 1. Elabore um conceito de revolução industrial. Então o conceito mais correto que eu imagino é: Revolução Industrial é um conjunto de mudanças ocorrida na segunda metade do século XVIII, mais ou menos 1760, apenas na Inglaterra, e que transformou o trabalho artesanal em um trabalho assalariado com máquinas. Beleza? Questão número 2. Estabeleça a relação entre Revolução Industrial e A. Mercantilismo, B. Formação da burguesia capitalista, C. Desenvolvimento científico. Então vamos lá. Relação entre Revolução Industrial e mercantilismo. Mercantilismo, vocês já aprenderam o que é uma política econômica de intervenção do Estado na economia, para poder fortalecer ali a sua estrutura, para poder se manter enquanto Estado nacional. O mercantilismo inglês é conhecido como comercialismo. Então vamos à resposta agora. O comercialismo ele foi importante tanto para o acúmulo de capital quanto para a formação de uma marinha mercante forte, certo? E essa é a relação estabelecida com a Revolução Industrial, porque o capital acumulado se transformou em investimentos e a marinha mercante se transformou em um forte instrumento para poder fazer esse comércio do produto que fora produzido na Revolução Industrial, ok? B. Formação da burguesia capitalista. A burguesia é a classe de destaque na Revolução Industrial, e é ela que vai se enriquecer com todo esse processo. Então a burguesia, que já tinha o poder político, ali com o fim da Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, que transformou a Inglaterra em uma monarquia parlamentarista, agora cada vez mais vai ter o poder econômico, por conta do sucesso das revoluções industriais. C. Desenvolvimento científico. A Revolução Industrial, como já dito, é um conjunto de mudanças. Essas mudanças são as invenções das várias máquinas, por exemplo, que colaboraram para a eficácia produtiva cada vez maior. Para você ter o desenvolvimento de algum maquinário, você tem que contar com a ciência, tem que contar com as invenções. Então é nesse sentido que o desenvolvimento científico está relacionado com a Revolução Industrial. O estudo da ciência, o estudo das invenções favorecia o aumento da capacidade produtiva com a invenção de novas máquinas, por exemplo. Beleza? Questão número 3. Observe as duas imagens a seguir. A. Faça uma comparação entre as duas relações de trabalho apresentadas na imagem. Então a primeira imagem parece um trabalho mais artesanal, porque você vê que os três rapazes estão fazendo o mesmo processo. Os três pegam o pão, colocam o hambúrguer, colocam o tomate, colocam o alface. Eles estão fazendo tudo, do início ao fim, certo? Então isso se assemelha mais com um processo artesanal. Diferente da segunda imagem, no qual o primeiro sujeito coloca o hambúrguer, o segundo o tomate, o segundo parece que coloca o queijo, outra fatia do pão. De certa forma você vai ter uma divisão do trabalho, cada um fica responsável por uma tarefa específica. Então eu diria que a primeira imagem se assemelha ao artesanato, a segunda imagem à manufatura, certo? B. Qual das duas formas de trabalho mais se aproxima da produção manufatureira? A segunda imagem, como já foi dito. Justifique. Aí que vem a parte complicada, né? Justifique. Porque a segunda imagem apresenta uma divisão do trabalho, algo característico da produção manufatureira e que não existe na produção artesanal. Beleza? Questão número 4. Sobre qual aspecto a Revolução Industrial foi provavelmente o mais importante acontecimento... sobre qualquer aspecto a Revolução Industrial foi provavelmente o mais importante acontecimento da história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades. Texto do historiador Eric Hobsbawm. Explica a importância da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela foi importante porque ela passou a produzir cada vez mais. Depois da Revolução Industrial,
com as mudanças que ela trouxe, as fábricas começaram a produzir cada vez mais. Com mais produtos e com diminuição no custo da produção, o produto fica muito mais barato. O produto ficando muito mais barato, aumenta-se a capacidade produtiva. As pessoas têm acesso a muito mais coisas. Coisa que antes um camponês jamais sonharia em ter, em poder comprar, agora ele pode ter acesso, certo? O trabalhador pobre da cidade, aquele mesmo cara que produz aquele produto, ele tem acesso a ele, porque o produto fica cada vez mais barato, com as inovações trazidas pela Revolução Industrial. Então, além de tudo isso, você tem um aumento na qualidade de vida, você tem um aumento na expectativa de vida, você vai ter inúmeros avanços, inúmeros benefícios trazidos pela Revolução Industrial, certo? Então, respondo nessa linha. 5, página 39. Como as alterações nas áreas rurais da Inglaterra favoreceram o início da Revolução Industrial? Então, para responder isso, eu tenho que voltar lá no reinado da Rainha Elizabeth I, com os cercamentos. Então, as terras comunais, terras que pertenciam à igreja no passado, igreja católica, né? Lembra que o Henrique VIII criou a igreja anglicana, expulsou a igreja católica da Inglaterra, e essas terras comunais passaram a ser do Estado. E sendo do Estado, a Rainha Elizabeth I acabou expulsando os camponeses dela, cercando essas terras e vendendo a pequenos nobres e a burgueses. Esses proprietários começaram a criar ovelhas para produzir lã. Então, como que favoreceu a Revolução Industrial? Mandando mão de obra para as cidades, né, que são os camponeses que saem do campo e vão para a cidade, tornam-se mão de obra lá, e com a produção de lã, essa lã que passa a abastecer as indústrias têxteis. Ok? 6. Explique como o comercialismo contribuiu para a acumulação capitalista e, em consequência, para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Então, como o comercialismo contribuiu para a acumulação capitalista? O comercialismo é o tipo de mercantilismo da Inglaterra. Então, ele contribuiu como? Fazendo o comércio entre vários povos, a Inglaterra teve uma balança comercial muito favorável. Ela exportava muito mais do que importava. Então esse comércio foi importante para juntar dinheiro, para enriquecer, e todo esse capital ficou disponível para investimento nas novas máquinas e nas novas tecnologias da Revolução Industrial. Além disso, ela formou uma forte marinha mercante, que era responsável ali pelo escoamento da produção, tanto por pegar a matéria-prima das colônias, quanto para escoar a produção e vender para outros países. 7. O ouro de Minas Gerais contribuiu para o enriquecimento e para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Justifica a afirmativa estabelecendo a relação com o Tratado de Methuen, 1703. Então o Tratado de Methuen era um tratado de panos e vinhos entre Inglaterra e Portugal. Portugal vendia vinhos para a Inglaterra vendia tecidos, panos para Portugal. Portugal não produzia tanto vinho para corresponder à demanda da Inglaterra, que produzia muito tecido, certo? Então o Portugal ficava com uma certa dívida, ficava com um certo déficit, e ele tinha que pagar a Inglaterra de algum outro jeito. Nesse mesmo período, é correspondente ao ciclo do ouro no Brasil. E parte desse ouro, né, tinha vários impostos, por exemplo o quinto, que 20% do ouro ia para Portugal, depois a derrama. Então parte desse ouro brasileiro, desse ouro de Minas Gerais, ia para pagar essa dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, beleza? Decorrente do Tratado de Methuen e o Tratado de Panos e Vinhos de 1703. Observe a imagem a seguir. Aqui você tem uma obra de um pintor inglês do século XIX que retrata uma terra comunal inglesa. Explique como paisagens como essa foram modificadas com a Revolução Industrial. Então, novamente, lendo a apostila não fala bem da Revolução Industrial, ela fala um pouquinho antes do reinado da Elizabeth II, quando essas terras foram cercadas, os camponeses foram expulsos e lá começou a ser criado ovelhas para produzir lã. Então a mudança ocorrida seria essa: expulsão dos camponeses, cercamento, criação de ovelhas. Certo? B. Indique a lei inglesa responsável por essa modificação. É a lei dos cercamentos, ou lei dos enclausuras, da Rainha Elizabeth I. 9. Página 40. Houve um momento na história do mundo em que a Grã-Bretanha podia ser descrita como sua única oficina mecânica, seu único importador e exportador em grande escala, seu único transportador, seu único país imperialista e quase que seu único investidor estrangeiro.
e, por esse motivo, sua única potência naval e seu único país que possuía uma verdadeira política mundial. Grande parte desse monopólio devia-se simplesmente à solidão do pioneirismo soberano de tudo quanto se ocupa por causa da ausência de outros ocupantes. Eric Hobsbawm identifica uma razão do pioneirismo inglês destacada no texto. Então tem várias razões do pioneirismo inglês destacadas no texto, só que estão mascaradas, então você tem que identificar aí. Seu único transportador, por exemplo, ou sua única potência naval, tem a ver com a forte marinha mercante que tinha a Inglaterra, certo? Seu único investidor estrangeiro tinha a ver com o grande acúmulo de capital que tinha a Inglaterra, então ela própria investia na sua indústria, certo? Ela nem precisava de investidores estrangeiros. Sua única oficina mecânica tem a ver com a questão do maquinário. A Inglaterra foi pioneira na invenção de maquinários para a indústria têxtil. Então essa única oficina mecânica tem a ver com isso. A Inglaterra era o único país que detinha o maquinário para poder fazer a revolução. Então percebeu como que está mascarado os fatores aí do pioneirismo inglês? Então basicamente são esses. Tá? Pediu um, acabei citando 3. Pode escolher qual você gostar mais e colocar aí no seu texto. Exercício número 10. Explique como a Revolução Gloriosa contribuiu para o processo da Revolução Industrial. Então as revoluções inglesas são divididas em duas, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa foi a segunda, e última Revolução Inglesa, 1888, 1889, e ela que traz o Bill of Rights, Declaração de Direitos, que institui uma monarquia parlamentarista. Isso significa que a monarquia vai ser limitada e que os burgueses vão fazer parte do parlamento. O parlamento, que já era composto por burgueses, vai ter mais voz, vai ter mais ação na Inglaterra. Então, como que a Revolução Gloriosa contribuiu? A partir de agora, a burguesia, o parlamento é mais livre para poder fazer e aprovar leis para formar um Estado liberal, que favoreça cada vez mais a Revolução Industrial. Então a burguesia assume o poder de vez, sem tantas limitações da monarquia, ela pode fazer leis ao seu bel prazer, de modo que ela favoreça a instituição de um Estado liberal que favorece a Revolução Industrial. Beleza? Vamos então para a página 46, exercício número 11. Leia novamente a citação apresentada no capítulo. De fato, estes são tempos gloriosos para os engenheiros. Identifique os tempos gloriosos citados pelo inventor do martelo a vapor, James Nasmyth. Então, os tempos gloriosos que se refere ao autor é o tempo da Revolução Industrial. Justifica a afirmativa de James Nasmyth. Então, a afirmativa dele é que são tempos gloriosos para os engenheiros. Por quê? Porque a Revolução Industrial é uma época de grandes invenções. E quem fazia essas invenções, essas máquinas, eram os engenheiros. Por isso que a Revolução Industrial era tempo de grande glória, tempos gloriosos para os engenheiros, porque eles tinham a possibilidade de inventar um maquinário revolucionário, que revolucionasse a indústria, certo? Com isso, além de fama, provavelmente ganharia muito dinheiro. Beleza? 12. Identifique 2 fatores que favoreceram o desenvolvimento da indústria têxtil e explique como esses fatores contribuíram para o desenvolvimento. Então, indústria têxtil, não a Revolução Industrial, mas mais focada na indústria têxtil. Os cercamentos ou enclaves com a produção de lã, as várias colônias inglesas que produziam algodão, além do que o maquinário. O maquinário desenvolvido era totalmente voltado para a indústria têxtil. Então, tanto o maquinário, quanto o algodão das colônias, quanto a lã dos cercamentos contribuíram para o desenvolvimento da indústria têxtil. 13. Nenhuma outra invenção da Revolução Industrial incendiou tanto a imaginação quanto a ferrovia, como testemunha o fato de ter sido o único produto da industrialização do século XIX totalmente absorvido pela logística e da poesia erudita e popular. Justifica a importância dada à ferrovia na citação anterior. A ferrovia ela revoluciona o meio de transporte. O mundo fica menor, digamos assim. O tempo muda. Porque antes você viajava a pé, a cavalo ou a carroça. Então a velocidade de locomoção não era grande. Com a ferrovia você viaja num conforto muito maior e uma velocidade aí, média de uns 50 km por hora. Certo? Então você se desloca de um lugar ao outro com muito mais facilidade. O mundo parece que ficou mais próximo. As pessoas ficaram mais próximas, o tempo de locomoção diminui.
e com isso você consegue deslocar mais produtos, ter um custo menor, então tudo fica mais acessível, certo? Essa é a magia da ferrovia. 14. A Revolução Industrial não se limitou aos centros urbanos. O desenvolvimento tecnológico não ficava restrito aos espaços das fábricas e as mudanças no modo de vida não atingiram apenas os operários. Explica a afirmativa anterior analisando os impactos da Revolução Industrial na Europa. Então, você pode ver tanto pelo lado positivo quanto negativo. Você tem o êxodo rural, no qual a população é obrigada a sair do campo, se deslocar para a cidade, que é o centro produtor, é onde tinha trabalho, é onde eles teriam que morar a partir de agora, e ao mesmo tempo a máquina também ela vai para o campo. Do mesmo modo que o trabalhador, o camponês sai do campo e vai se tornar operário na cidade, a máquina sai da cidade e ela vai para o campo, fazendo aí uma revolução no campo. Então fica muito mais produtivo, a plantação, a colheita se torna muito mais eficaz. Então esses são impactos da Revolução Industrial que não são apenas nas cidades, são também no campo. Beleza, gente? Questão de 1 a 14 corrigidas. Daqui a pouco eu subo o vídeo com as questões de 15 a 23. Beleza? Até mais.